maioria de nós não gosta de dizer não aos outros. Isso se deve ao medo de ser rejeitado. Algumas pessoas mais sensíveis simplesmente não suportam a possibilidade de alguém não a aprovar e, com isso, diz sim à maioria das solicitações, dando uma falsa impressão de que está tudo bem. Muitas vezes na nossa vida somos submetidos a pequenos desafios que nos parecem extremamente difíceis, quando não impossíveis. E a nossa reação natural é responder com um não, que pode ser aquele sonoro, pode ser aquele de que quem faz cara de que comeu e não gostou, ou pode ainda ser mesmo aquele mais educado, do tipo, acho que não vai dar, ou ainda, vou tentar, mas não conte muito com isso. É muito difícil encontrar alguém que goste de dizer não. Mais difícil ainda é encontrar alguém que goste de escutar um. Um não pode ser, na maioria das vezes, pode representar a destruição de um plano, de um sonho, pequeno ou grande, segundo a percepção de quem o recebe. Numa relação de trabalho, ou em qualquer outra relação onde exista uma hierarquia, patrão, empregado, devedor, credor, pai, filho, o não dito pelo dominante é talvez mais fácil de ser dito, devido à sua posição na relação. Já o não dito pelo fraco pode muitas vezes ser encarado como falta de comprometimento, de ação ou até mesmo de disposição. De toda forma, ninguém gosta de ouvi-lo em qualquer dos dois lados da relação em que se encontre. Pensando nisso, eu desenvolvi uma técnica simples, mas que até agora tem se mostrado muito eficaz. Aprenda a dizer não, dizendo sim. O conceito básico dessa técnica é transferir para quem pergunta, o dono da demanda, do plano, do desafio, a responsabilidade do não. Quer saber como? É simples. Antes de responder, pense nos recursos ou condições necessários para atender o pedido. Mas tem uma condição básica, fundamental para que essa técnica funcione. Nunca blefe. Exemplifico melhor. Um gerente pede a um funcionário que realize uma tarefa dentro de um determinado prazo, muito agressivo. Antes de dizer não, o funcionário analisa e diz: ok, consigo fazer isso, desde que tenha um recurso adicional com um microcomputador trabalhando comigo de forma dedicada. Neste momento, o demandante passa a analisar a situação, se dispõe dos recursos pedidos ou não, e tem 3 alternativas. 1. Alterar o prazo para uma data razoável, onde a tarefa possa ser executada pelo funcionário. 2. Disponibilizar os recursos e manter o prazo agressivo. Ou ainda, assumir a responsabilidade de dizer não a ele mesmo. Por isso, a condição básica de não blefar nunca. Pois se os recursos forem disponibilizados, o funcionário terá que fazer a parte dele e cumprir o prazo. Outro exemplo. Um filho pede ao pai um aumento de mesada. Ao invés de simplesmente dizer não, por que não aproveitar a oportunidade para educar o seu filho e lhe dar uma missão, uma tarefa, para que faça valer o seu pedido? Tudo bem, se você parar de deixar o seu quarto bagunçado, aumento a sua mesada. Mas tem uma condição: bagunçou, o aumento será cortado. E aí, se ele passa a arrumar o quarto, o aumento tem que ser dado, sob pena de se perder a credibilidade, caso não o faça. Sei que isso pode parecer uma simplificação que muitas vezes não há chefes tão tolerantes ou razoáveis, né? Nem tampouco filhos bem comportados, sensíveis aos pedidos dos pais. Mas eu quis apenas exemplificar a técnica. Logicamente, como técnica, pode ser aperfeiçoada através do uso cotidiano e certamente você encontrará situações em que questões éticas possam impedir a sua aplicação. Nesses casos, deve-se usar o não sonoro, definitivo, sem margem a nenhum tipo de negociação. Mas, fora disso, deve funcionar muito bem na grande maioria dos casos.
Experimente.